Dizem que o dia das bruxas já passou. Eu não sei se isso é verdade. Eu tenho um vídeo aqui que eu acredito que vai falar com você. E eu não estou falando de pessoas em si, mas de uma nova doutrina que há muitos anos vem sendo implantada nas escolas. Olha aí, se você tem filhos, assista esse vídeo. Você viu o que uma professora, em conversa com outros professores, disse sobre o que eles precisam, o que eles acreditam que precisam fazer com o seu filho? Se você não viu, basta dar um like, se inscrever, que você já vai saber. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos ver o que a professora disse. Ela postou, na realidade, nos stories dela. Então vamos lá. Caríssimos, ela se dirigindo aos professores. Temos pela frente um enorme desafio que é reverter a imagem que as novas gerações têm do Lula, do PT e esquerda em geral. Hoje, na volta às aulas após a eleição do Lula, eu pude sentir a percepção que os alunos têm a respeito da nossa política e o que eu vi e ouvi é muito preocupante. Conversei com alunos do 6º e 8º anos sobre os resultados das eleições. Muitos deles estavam revoltados e transtornados pela eleição do Lula. Tá vendo? Ela está indignada. Ela está indignada. Como que alguém pode ter votado no Bolsonaro? Crianças de 11 e 12 anos, cheios de certezas, ela colocou, né, entre aspas. Como que uma criança de 11 e 12 anos pode ter certeza sobre o Bolsonaro? É engraçado, mas certeza sobre o Lula pode ter. Que coisa! E com um firme posicionamento anti-Lula, anti-PT. Quando eu perguntei o porquê desse posicionamento, veio à tona principalmente os princípios religiosos. Os argumentos dos alunos pareciam uma reprodução literal da fala dos pastores. Outros alunos não evangélicos construíram suas ideias baseadas nas notícias que receberam pelas redes sociais. Hoje eu sou ouvinte. Hoje eu fui só ouvinte, apenas fiz algumas indagações, mas sem me posicionar, apesar de que todos ali sabem do meu posicionamento à esquerda. Nestes últimos anos foi aberta uma ferida muito grande na nossa sociedade de difícil cicatrização. O nós contra eles, o bem e o mal, as pautas morais, o sagrado e o profano. Primeiro, você nota aqui isso, é um argumento também muitas e muitas vezes ouvido pela grande mídia, através da grande mídia. Através de muitos artistas. Nossa, que absurdo! Há uma polarização. Como assim? Sim, agora tem uma direita. É que eles não aceitam isso. Eles não aceitam a nossa existência. Essa é a realidade. Eles acham um absurdo que nós existamos. Mas eles continuam. O nós contra eles, a professora continua, o nós contra eles, o bem e o mal, as pautas morais, o sagrado e o profano já estão muito arraigados nos corações e mentes dessa molecada, ou seja, eles não querem que tenha o sagrado na cabeça deles. Vai ser um trabalho duro, uma tarefa árdua, reverter essas certezas solidificadas em seus corpos. Qual a percepção que vocês têm dos seus alunos com relação às questões políticas? Gente, é um negócio, assim, absurdo. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, a percepção da professora de que os alunos tiveram suas cabeças feitas por pastores. Gente, os comunistas sempre tiveram muito claro em suas mentes que a maior oposição em relação ao trabalho deles sempre foi a fé cristã. É farta a literatura provando o quanto essa galera comunista tem aversão pela religião cristã e vem na religião cristã o grande inimigo a ser derrotado. E quem melhor entendeu isso foram os comunistas revisionistas. Marx previa que a situação dos operários chegaria a um nível tão horrível que eles iriam se revoltar e fariam a revolução socialista para implantar a ditadura do proletariado. Sim, tá chateadinho aí, tá achando anormal a esquerda tomando poder e agindo por meio de medidas totalmente ditadoras? Eles sempre falaram sobre isso, a ditadura do proletariado. Mas enfim, isso não aconteceu a Revolution. O que foi visto claramente, principalmente durante a Primeira Guerra, ao invés de pegarem em armas e se unirem aos operários do mundo todo, eles pegaram em armas e lutaram contra operários do mundo todo e então foram favoráveis ao seu país. Ou seja, o que era totalmente contrário à ideia de Karl Marx. Aí vem então a pergunta
né, uma grande pergunta no universo comunista. Por que os operários não fizeram a revolução? E a resposta foi dada por Gramsci, por exemplo. As massas não se revoltaram porque a sua fé cristã moldou seu pensamento para que eles não pensem de maneira socialista. Marx cria que deveríamos tomar o poder, nós não, né, eles, né? Marx cria que eles deveriam tomar o poder e depois tomar a cultura, destruir a cultura, que era marcadamente influenciada pela religião cristã. Gramsci inverteu. Precisamos destruir a cultura, vencer a religião e depois vamos naturalmente dominar a economia. E como que mudaremos a mente das pessoas? Perguntavam eles. Ora, através daquilo que Gramsci chamou de a longa marcha através das instituições. As artes, o cinema, o teatro, as escolas. Ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele, diz a Escritura. Como eu sempre digo, os cristãos não têm ouvido isso, mas os comunistas têm. Segunda percepção aqui, segundo comentário em relação às falas dessa professora. Ela diz que vai sim reverter isso. Os alunos não estão favoráveis ao PT. Nós teremos muito trabalho para reverter isso. Você pensou que a professora deveria ensinar gramática, física e química e se ater a isso? Não, 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 não. Ela claramente está dizendo que enxerga em si mesma a apóstola da verdade e vê na sua função como professora o farol que há de conduzir os seus filhos a um porto seguro. Ela não acredita que a professora deva existir, o professor deva existir para ensinar conteúdo para o seu filho, mas ela não acredita que a professora deve existir para ensinar conteúdo para o seu filho e simplesmente reforçar a sua visão de mundo, pai, que você transmitiu ao seu filho. Ela crê que o professor deve alterar os valores e crenças do seu filho. A visão política do seu filho não pode ser a sua, pai. Tem que ser aquela que o professor vai incutir na cabecinha do seu filho. No livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, o autor já faz logo uma citação que explica bem por que os ditadores amam tanto a escola, falam tanto em educação como dever do Estado. Afinal, se for dever do Estado, é o Estado que vai tomar conta da educação. Ele faz uma citação, John Duffy, que diz o seguinte: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aulas das escolas públicas por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé, uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam de divindade em todo ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de outra espécie, usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser e se tornará a arena de conflito entre o velho e o novo. O corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes, e a nova fé do humanismo resplandecente na promessa do mundo onde o ideal cristão, jamais alcançado de amor ao próximo, será, por fim, alcançado. Tá vendo? Aqui, então, vamos substituir a fé cristã pela religião do humanismo. Meu Deus, as pessoas estão me perguntando agora, pastor, e com o Lula aí não vai ficar mais perigoso, por exemplo, fazer o homeschooling? Meu amigo, com o Lula será ainda mais perigoso enviar o seu filho para uma escola dessa. Mesmo com o Bolsonaro, né, por conta de décadas do domínio da esquerda no poder aí, as escolas já tinham a ideologia de gênero correndo solta, funk, perversão de todo tipo, doutrinação como currículo certo em todas as escolas. Agora, imagine com a volta do PT para administrar o Ministério da Educação. Você tem medo de praticar o homeschooling? Mas e de enviar o seu filho para essas escolas, onde a doutrinação é terrível e ele corre até risco de morrer?